Maravilha, quanto joinha. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que quarta-feira, às 16 horas, muitos têm reuniões, mas conseguiram tirar um tempo para poder assistir um pouco sobre o nosso webinar, sobre essa ferramenta que é o Zoho Projects. Qual que é o objetivo aqui hoje? É realmente trazer uma parte conceitual da gestão de projetos, então, trazer um pouco das dores que hoje a maioria dos PMOs enfrentam no Brasil, trazer também um pouco da parte prática de como solucionar isso, quais são as funcionalidades dentro dos Zoho Projects que vão permitir que a gente solucione essas dores dentro da ferramenta, também as possibilidades que nós temos de integração entre os Zoho Projects com ferramentas terceiras. Ao final, vou falar um pouquinho sobre um case de sucesso que nós temos aqui, um dos nossos clientes na Cafinet. E também vou abrir para perguntas e respostas para que eu mesmo responda aqui durante nessa parte final do webinar. Porém, como eu falei, o ícone ali do ponto de interrogação, ele está aberto para perguntas e respostas ao longo de todo o nosso momento aqui. Vai ser aproximadamente 50 minutos. Então, fiquem à vontade para perguntar, porque o Kevin e a Amanda estarão aqui para tirar essas dúvidas que vocês venham a ter também. Vamos lá. Bom, primeiramente, quem sou eu? Então, eu sou a Bezer Lima. Hoje eu atuo como CRO da Cafinet, então eu sou responsável pela geração de receita na Cafinet. Quando a gente fala de geração de receita, a gente não fala mais apenas sobre vendas, né? Então, o CRO ele é responsável ali por operações de receita. Hoje, já 2025, a gente já trata isso como uma operação entre marketing, vendas e o time técnico, o time de projetos. Então, a gente consegue trazer essa parte também da gestão com os Zoho Projects, tá bem? Um minuto. E quem é a Cafinet? Bom, a Cafinet ela é um parceiro homologado do Zoho. Nós já atuamos com o Zoho há cerca de 13 anos. Somos uma software house especialistas em desenvolvimento em aplicações Zoho e também em customização de aplicações Zoho. Nós fomos um dos primeiros parceiros do Brasil a sermos certificados na ferramenta Zoho Projects, a ferramenta que já está praticamente na sua 8ª edição. Hoje, a Zoho, aos que ainda não conhecem, é uma empresa global, uma empresa ali com mais de 15 mil colaboradores, e desse número, cerca de 80% trabalha na área de suporte ou desenvolvimento. O que isso significa? Isso significa que as ferramentas estão em constante evolução e que, ao invés da empresa ela focar em investir em marketing, simplesmente, ela foca em melhorar o produto, porque a Zoho ela tem esse conceito de que o melhor marketing é o marketing boca a boca. Então, hoje o Zoho Projects ele já tem uma identidade visual totalmente diferente da identidade, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Aos que tiveram a oportunidade de assistir o meu curso sobre o Zoho Projects, é um curso gratuito que está ali no site do Zoho Minds, vocês vão reparar que as funcionalidades são as mesmas. Hoje já temos algumas funcionalidades diferentes, porém a interface ela foi totalmente renovada para ficar mais amigável ainda com os nossos usuários. E, no caso, a importância do Projects para a gestão de projetos é até redundante falar algo assim, mas todo projeto ele precisa de gestão, ele precisa de tecnologia para essa gestão. Eu sei que algumas pessoas, alguns PMOs mais antigos, eles vão falar, não precisa, eu sempre fiz tudo por Excel, porém o mundo mudou, nós já estamos em 2025, uma planilha de Excel, ela não vai se integrar, por exemplo, com o seu CRM, ela não vai se integrar com o seu ERP, ela não vai se integrar com a sua ferramenta de gestão de despesas ou até mesmo com a sua ferramenta de gestão de arquivos. Então, o mundo muda, a tecnologia ela precisa sim mudar e, querendo ou não, a forma de trabalho dos PMOs ela precisa mudar também. Então, apesar
de tudo. Existe uma pessoa que eu conheci dentro da Zorro Brasil que ela usava uma frase praticamente todo dia: o óbvio precisa ser dito. Então, essa é a grande importância do Zorro Projects para a gestão de projetos. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o cenário do PMO aqui no Brasil. Eu estive filiado ao capítulo de Florianópolis do PMI até 2024, eu não estou mais porque eu me mudei de estado, mas eu posso falar aqui para vocês, porque eu continuo estudando os artigos que o PMI ele nos traz, continuo estudando a parte de gestão de projetos, e o artigo mais recente que o PMI nos trouxe, ele já traz esses desafios como os desafios mais clássicos e o que não muda. Não muda mesmo, por algum motivo, mesmo em 2025, esses pontos aqui continuam sendo grandes dores dos nossos gestores de projetos ao redor do Brasil. Antes de falar sobre esses pontos, eu vou fazer uma interação aqui com vocês. Nessa nossa ferramenta que nós estamos usando para o webinar, eu consigo fazer algumas enquetes, algumas perguntas. Então, já quero colocar a primeira pergunta aqui na tela. Gostaria de saber, hoje vocês já usam alguma ferramenta para gerenciar o projeto de vocês? Ou os projetos, no caso? Só dar um tempinho aqui para o pessoal responder enquanto eu aproveito para tomar água. Eu estou gostando porque eu vou colocar o resultado na tela, mas a maioria dos que estão respondendo que sim. Eu espero que seja o Zorro Projects. Se não for, ao final eu já vou deixar o convite para vocês conversarem comigo, para que nós possamos falar sobre essa ferramenta, tá bem? A possibilidade da migração para o Zorro Projects. Vou colocar o resultado aqui na tela para vocês. Então, 90% disse, né? 90% disse que sim. Então, voltando aqui à nossas dores. Hoje, quais são os problemas comuns enfrentados? Primeiro ponto é a falta de alinhamento com a estratégia da empresa. Por incrível que pareça, muitas pessoas elas pensam, né? Ah, mas eu visto a camisa da empresa, sou um PMO, eu estou aqui para chegar lá e fazer acontecer. Porém, não é assim que, querendo ou não, as coisas funcionam na realidade. Não é assim que os gestores acima desse PMO, a diretoria, os C-levels, enxergam isso. O último relatório do PMI, ele destacou que apenas 34% das organizações na América Latina alinham consistentemente as iniciativas e os KPIs com os objetivos estratégicos da empresa. O que isso significa? Mas, Abi, eu tenho KPI aqui na minha empresa, eu tenho um dashboard lindo que eu criei ali na minha ferramenta de outro fornecedor que me mostra tudo. Tudo bem, você pode ter os números. Agora, esses KPIs, eles estão de acordo com o que realmente o C-level da sua empresa precisa ver? Ou os C-levels, ou o CEO, ou o conselho? Eu realmente estou mostrando o que eles precisam? Esse é o primeiro ponto. 34% na América Latina. Ou seja, desses 90% aqui que nos responderam, eu utilizo uma ferramenta para gestão de projeto, 4 a cada 10 de vocês muito provavelmente não estão, de acordo com os KPIs necessários da empresa. Isso não sou eu que digo, é o próprio estudo do PMI. Eu só estou reproduzindo aqui para vocês. Segundo ponto, dificuldade em adotar metodologias ágeis e híbridas. O que é isso? Como eu falei para vocês, eu fui filiado ao capítulo de Florianópolis do PMI, então o meu conhecimento, assim como a maioria dos PMOs no Brasil, é um conhecimento de metodologia preditiva, de PMBOK. Tanto
que recentemente, coisa de 2 anos atrás, nós tivemos o lançamento do PMBOK 6. Não teve muitas mudanças na gestão, veio mais a parte de pessoas, mas a gente vai falar disso mais ali na parte do turnover. Porém, o meu crescimento ele é basicamente todo nessa área do preditivo. Se vocês me falarem, Abi, eu quero falar sobre ágil com você, eu com certeza vou trazer um outro técnico meu aqui para falar sobre ágil, porque não é a minha especialidade, assim como a maioria dos PMOs. E por não ter essa especialidade, acabam não soltando o bastão, né? Não realmente trazendo algum agilista, e acabam não fazendo uma metodologia híbrida, o que faz com que a gente tenha dificuldade para entregar os projetos. Porque, realmente, quando eu começo a trabalhar com ágil, quando eu trago para um Scrum, quando eu busco uma outra metodologia para alguns processos e alguns projetos que não vão conseguir ser atendidos pelo preditivo, pelo PMBOK, eu consigo realmente agilizar o meu projeto, eu consigo ter maior gestão do meu projeto e atingir os KPIs que o meu time ali, os meus levels, o meu conselho precisam desse atingimento. Então, essa é uma das maiores dores. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente consegue trabalhar isso dentro do ecossistema Zorro, dentro do Zorro Projects. Depois, baixo patrocínio da alta gestão. Essa questão do baixo patrocínio da alta gestão é um ponto que ele é muito comum, tá? Então, PMOs, não fiquem tristes com o que vocês estão vendo aqui, porque essa dor não é apenas de vocês. Realmente, 58% das organizações admitem não compreender o valor do gerenciamento de projetos. O que faz, obviamente, com que exista um baixo patrocínio. Então, eu não vou ter ali um stakeholder na alta gestão para me auxiliar com contratação de profissionais ou até mesmo com contratação de tecnologia. Ao mesmo tempo, como que eu vou solucionar isso? Eu vou solucionar isso mostrando realmente os KPIs que a minha empresa precisa ver, que a alta gestão precisa ver. A partir do momento que eu consigo mostrar que um projeto foi vendido por X e para a entrega do projeto eu gastei 2X, eu preciso de mão de obra, ou eu preciso de tecnologia, ou eu preciso de maior formação da mão de obra que já exista, aí eu estou falando de dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro com alta gestão, os olhos abrem. Bem? Próximo ponto. Problemas com ferramenta e problemas com tecnologia. Isso é muito comum, tá bem? Hoje, apenas 35% das empresas que foram entrevistadas ali pelo PMI relatam que usam ferramentas para gerenciar projetos. Então, quando eu falei lá no começo sobre a gestão em Excel, eu tenho certeza que alguns de vocês que ouviram pensaram, não, imagina, ninguém mais faz isso. Existe, ainda existe. Na verdade, 65% das pessoas, dos PMOs, ainda utilizam... eu vou usar o Excel aqui sempre como exemplo, tá? Até porque não é um concorrente de ferramenta de projetos, mas utilizam Excel e algumas outras tecnologias mais arcaicas para essa gestão, o que acaba gerando uma lacuna tecnológica extremamente significativa. Tá bem? Dificuldade em demonstrar ROI, isso é um ponto de extrema importância, como eu falei. Hoje eu posso falar sobre isso com muito mais propriedade, eu já falava disso com vocês há alguns anos ali nos webinários de Zorro, porém, eu ainda não estava no cargo da autogestão, ainda não tinha um C à frente do meu cargo. Hoje que eu tenho, eu posso falar abertamente. O que importa é o resultado financeiro, é o dinheiro. Então, o meu CEO aqui, ele vai querer saber quanto foi gasto, quanto veio de lucro. Ah, mas qual foi o caminho? Se o caminho utilizado for ético, tá tudo bem. Trouxe lucro? Trouxe lucro. Ponto. A alta gestão quer saber disso. Então, se eu não demonstrar qual foi o meu ROI, qual foi o meu retorno sobre o investimento, eu realmente
não vou conseguir abrir nenhum tipo de porta para realmente deixar a minha área mais avançada, mais evoluída, com novas informações, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Aí agora, um número. Também PMI que trouxe 11,4% do investimento. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, depois quem quiser pode me pedir a fonte, tá? Eu passo esse artigo, é até bom para vocês conseguirem defender seus departamentos dentro das empresas de vocês. Eu passo PMI é PMI. Então, quando a gente fala de gestão de projetos, tudo que eles falam é basicamente lei. Então, em média, 11,4% do investimento é desperdiçado devido ao mau desempenho dos projetos. Então, 11,4% de investimento, algumas pessoas podem pensar, nossa, mas isso é pouco. Coloca 11,4% numa empresa que investiu 10 milhões em tecnologia num ano. Eu tenho clientes aqui que o budget anual de tecnologia deles chega nos 10 milhões. Eu tenho certeza que nenhuma empresa quer jogar R$ 1.140.000 no lixo por conta de mau desempenho de projeto. Então, esse número é extremamente importante e esse número faz com que demissões aconteçam. Muito importante. E outro número, esse é um pouco mais complicado até de ler. 78% dos projetos ultrapassam o orçamento ou sofrem atrasos nos prazos. Prazo no prazo é a mesma coisa de ultrapassar o orçamento, tá? Porque ninguém trabalha de graça. Então, cada recurso, quando eu falo recurso, pessoa, né? Cada ser humano que trabalha no meu projeto e passou um dia do estabelecido, ele é um custo para a minha empresa. Ele é um custo para aquele projeto. Então, eu estou ultrapassando o orçamento da mesma maneira. Existência, a cultura de gestão de projetos. Isso aqui, eu não vou nem me aprofundar, porque a maioria das pessoas aqui na sala são PMOs e já sabem especificamente do que eu estou falando. A cultura da gestão de projetos realmente existe uma resistência, principalmente da alta gestão, ou até mesmo de outros gestores que não são da área de PMO. Mas por quê? Porque eles não têm o top-down da alta gestão. Então, se eu puder dar uma dica para vocês mostrem números, mostrem KPIs alinhados com a expectativa da empresa. Beleza, alta gestão quer ver dinheiro, então eu vou mostrar dinheiro, eu vou mostrar onde perdemos dinheiro. Com isso, vocês vão conseguir o que vocês precisam com a alta gestão, e aí deixa que os outros gestores de outras áreas vão receber o top-down, que vai acabar rapidinho com essa resistência à cultura de gestão, tá bem? Por último, mas nem um pouco menos importante, turnover e escassez de profissionais qualificados. Isso aqui é um ponto muito importante, todas as empresas no mundo hoje, isso eu posso falar, todas mesmo, inclusive nós aqui da área de tecnologia, todos têm escassez de profissional qualificado. Existe um relatório chamado Narrowing the Talent Gap, do PMI. Eles mostram que até 2030 nós teremos uma escassez de 25 milhões de novos profissionais de projetos no mercado para suprir a demanda global. 25 milhões é mais do que a região metropolitana inteira de São Paulo. É muita gente, é muita mão de obra que vai faltar, muita vaga que vai estar em aberto. Então, como que a gente vai solucionar isso? Através dos Zorro Projects. Eu vou solucionar a falta de pessoas? Não, mas eu vou diminuir o impacto que a falta de pessoas tem na minha operação. Vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá. Então, aqui pontos, né, conceituais, porém dicas, como que eu vou aumentar a produtividade da minha equipe. Como que eu posso fazer isso? Obviamente, o meu objetivo aqui é falar dos Zorro Projects, mas existem pontos antes do uso da tecnologia. Primeiro, liderança e comunicação eficazes. Bem, então, não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo se eu não lidero da melhor forma. Por que esse ponto aqui é importante? O PMBOK 6, a grande diferença dele para o PMBOK 5 é a questão da gestão de pessoas. Basicamente, 80% das mudanças que teve de um para o outro
sobre soft skill, sobre gestão de pessoas. Se eu não tenho uma boa liderança e se eu não me comunico de maneira eficaz com o meu time projeto nunca vai dar certo. E quando eu falo o meu time são as pessoas que fazem parte do meu projeto, são os meus stakeholders, o meu cliente, o time que vendeu aquele projeto, o meu terceiro. Então, tudo isso é importante. Essa comunicação precisa ser eficaz. Aqui na Cafinet, quando nós finalizamos uma venda, primeira coisa que eu preciso fazer depois de faturar o meu cliente é avisar o meu time técnico do escopo completo daquela venda. Porque o meu time técnico precisa chegar na reunião de kickoff com todas as informações. Isso é comunicação. E a comunicação, ela precisa existir. Mas como que eu vou me comunicar? Por uma mensagem de WhatsApp? Óbvio que não. Primeiro, a gente corre o risco de vazamento de informação da empresa. Segundo, o dia que aquele profissional que recebeu aquela mensagem ou que enviou aquela mensagem for chamado para uma outra empresa, receber uma outra oportunidade, tiver uma dor de barriga, não importa, como que eu vou fazer para encontrar a mensagem de WhatsApp? Então, a minha comunicação ela precisa ser feita por dentro da ferramenta que eu utilizo, porque a ferramenta ela vai permanecer. As pessoas elas podem trocar de empresa, a ferramenta ela permanecerá ali com todas as informações registradas. Segundo ponto, engajamento da equipe e redução na resistência. Mas Abelzer, redução na resistência é algo muito subjetivo. Como que uma ferramenta vai ajudar a reduzir a resistência da minha equipe? Muito simples. O Bill Gates tem uma frase que é atribuída a ele, eu espero que seja verdade. Bill Gates, ele costumava falar que se você queria algo feito de maneira rápida, era para você entregar para um preguiçoso. Eu não estou julgando ninguém aqui de preguiçoso, tá? Por favor. Mas eu sou o tipo de pessoa que, se tiver uma forma de fazer o meu trabalho mais rápido, é óbvio que eu vou querer essa forma. É óbvio. Eu sou o maior usuário de inteligência artificial do mundo depois que ela surgiu. Porque isso facilita o meu trabalho. Eu foco no que realmente importa, que é me comunicar com os meus clientes, me comunicar com a minha equipe. Então, se tem algo que a inteligência possa fazer por mim, eu coloco para fazer. E do que eu estou falando? No Zorro Projects, além da parte de inteligência artificial, que agora já tem, mas isso eu vou deixar para falar com vocês em outro momento, em outro webinar. Além da parte de inteligência artificial, o Zorro Projects, há anos, ele já automatiza as tarefas para diminuir o trabalho manual da minha equipe. Isso já é o primeiro ponto. Se eu, que sou uma equipe, consigo focar no que realmente me importa, ao invés de fazer tarefa chata, como enviar um e-mail todo dia o mesmo e-mail, ou então ter que preencher algo específico, que todo dia é a mesma coisa, se eu tenho a ferramenta para isso, se a ferramenta me ajuda, a minha resistência vai ser muito menor, porque vai facilitar a minha vida. Quem não quer ter a vida facilitada pela tecnologia? Muito simples. Se a pessoa falar, eu não quero, eu vou falar, tá bom, então Excel para você. É só o que eu posso sugerir. Tá bem? E a questão da automação, acabei trazendo aqui, uma coisa liga a outra, e o uso de ferramenta intuitiva. Existem algumas outras ferramentas de mercado que elas podem ser muito boas para gerenciar os dados. Porém, se a ferramenta não for simples de usar, se ela não tiver uma interface agradável, isso também interfere. Isso também interfere muito na usabilidade da minha equipe, do meu usuário final. Se o meu usuário final não utiliza a ferramenta que eu contratei, eu vou perder o investimento da ferramenta e eu vou ter problema realmente com a gestão do meu projeto. E agora, a solução, né? Por enquanto eu só falei de problema, mas eu juro que tudo tem uma linha de raciocínio aqui. Problema tem solução. Então, como que o Projects vai nos auxiliar com isso? Primeira coisa, interface intuitiva. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta, aos que ainda não utilizam o Zorro Projects, eu vou mostrar a ferramenta na prática. A interface do Projects ela é muito intuitiva. Colaboração em tempo real. Como eu falei, liderança, colaboração, comunicação. Se eu tenho a informação em tempo real dentro da minha ferramenta de projetos,
porém, uma informação que ela não será perdida, caso dê uma dor de barriga no meu time, eu tenho o poder daquele projeto. Por quê? Porque está tudo ali dentro. Então, mesmo que as pessoas mudem, as informações estão dentro da minha ferramenta. E o Zorro Projects permite isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Automação de processos. Então, eu consigo criar fluxos de trabalho para reduzir as minhas tarefas manuais. Monitoramento e relatórios. Eu consigo, através do Zorro Projects, e caso eu queira de uma maneira um pouco mais avançada, através de outras ferramentas do ecossistema Zorro, criar relatórios, criar dashboards, para realmente fazer aquilo que nós falamos lá atrás, trazer informações à alta gestão. Quando eu mostro qual é o gargalo do dinheiro, eu tenho atenção da alta gestão. E integrações poderosas. Obviamente, aqui eu vou puxar a sardinha para o lado da Zorro, é o que eu comercializo. O Zorro Projects, ele possui ferramenta, integração com outras ferramentas de mercado, mas eu vou falar aqui sobre as melhores ferramentas do mundo. As outras de mercado, eu deixo vocês verem ali por dentro do ambiente do marketplace mesmo, tá bom? Mas aqui integrações, por exemplo, com o Zorro CRM. O Zorro CRM é a nossa ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Um exemplo de integração com o Zorro CRM. Eu, Abiezer, sou do comercial. Fechei uma venda de um projeto. Por que eu vou escrever um e-mail e mandar para o meu time com aquele projeto ou com as informações daquele cliente, se eu posso simplesmente apertar um simples botão no meu CRM e ele automaticamente criar o projeto dentro do Zorro Projects? Se o segundo cenário é o mais inteligente, por que eu vou usar o primeiro? O primeiro ponto já está aí. A integração com o Zorro Desk. Meu time de atendimento ao cliente precisa saber como está determinado sprint ou determinado tarefa que foi solicitada ali para resolver um problema do meu cliente. Por que eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp perguntando se eu consigo visualizar pelo Zorro Desk? Então, tudo isso. Fora a questão de gestão de arquivos. Hoje o Zorro Projects ele se integra tranquilamente com o Zorro Work Drive, que é a nossa ferramenta de gestão de arquivos, é o Drive da Zorro, e ele vai permitir também que para cada projeto que você criar, automaticamente ele crie uma pasta daquele projeto lá no Work Drive com todos os arquivos daquele projeto. Então, além do backup, né, além da redundância que eu tenho na ferramenta, eu gosto muito dessa palavra redundância, eu peguei muito isso assistindo vídeo sobre aviação, porque a redundância é extremamente importante para a segurança. Então, dados, eu preciso de segurança. Então, além da redundância desse backup, eu também tenho a facilidade de acesso desses arquivos por outras áreas que eu não quero dar acesso à minha ferramenta de gestão de projetos ali no meu Work Drive, tá bem? Marcelo Soares perguntou aqui se tem integração com o Dropbox. Eu já mostro, mas o Kevin e a Amanda vão poder mandar para você a documentação, tá bem? Só preciso validar se com o Dropbox tem, mas se eu não me engano, tem sim. Vamos lá. E aqui uma frase do Shider Vembu, que é o fundador da Zorro. Hoje ele já não é mais CEO, ele é o chefe de pesquisa de tecnologia, alguma coisa assim, o nome do cargo novo dele. Mas essa frase dele é muito importante. A tecnologia tem que capacitar pessoas e não substituí-las. Falo isso praticamente em toda demonstração de produto que eu faço. O meu objetivo aqui não é tirar o seu emprego, é fazer o seu emprego ficar mais simples e você ter mais tempo de gerar mais receita para sua empresa. Consequentemente, você vai ganhar mais. Ponto final. O objetivo aqui não é eliminar ninguém, mas facilitar o trabalho de todo mundo. O estudo de caso, eu vou esperar um pouquinho para falar, porque eu quero passar agora para a ferramenta. Aqui eu até coloquei na ordem invertida, porque está a demonstração prática do Projects, e antes estava o estudo. Mas eu quero primeiro fazer a demonstração, depois eu falo do estudo e já abro para as nossas perguntas e respostas, tá bem? Vamos lá, então. Só puxar aqui para o lado. Bom, essa daqui é a minha tela do Zorro Projects. Primeira
tela que já abre aqui quando eu começo na página inicial. Mas, Abiezero, o que você fez aí? Tá tudo estranho, a minha ferramenta não é assim. Gente, eu só coloquei no tema escuro, porque é uma forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu realmente prefiro. Eu uso óculos, aos que me conhecem, eu uso óculos. E dessa maneira aqui, dá até um susto no meu olho. Para mim é muito claro, mas eu vou deixar desse jeito aqui, que é a forma como vocês estão acostumados. E essa imagem aqui de fundo, eu só alterei o tema também para ficar mais agradável aqui. Existem algumas imagens que vocês podem trocar. Umas bem legaisinhas aqui. É só ir na área de configurações, configurações pessoais. Cada usuário pode colocar a sua própria. Mas vamos lá. Então, aqui dentro do... Quando eu utilizo o Zoho Projects, já falando sobre o que nós conversamos ao longo do webinar. Quando eu utilizo o Zoho Projects, a minha primeira tela, eu como administrador da ferramenta, eu já tenho uma área aqui com gráficos ou com números específicos da minha operação, então, que está relacionado a mim. Não se assustem com esse monte de atraso aqui, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma ferramenta de demonstração. No meu dia a dia não é assim. Aqui, então, eu tenho a minha parte pessoal, eu tenho o meu portfólio, que aí é onde eu vejo realmente as informações da minha empresa. Eu consigo visualizar o portfólio porque eu sou administrador da ferramenta, então eu consigo visualizar quantos projetos eu tenho ativos, quantas tarefas em aberto, quantos erros em aberto, quantas empresas de clientes estão cadastradas na minha base aqui, os grupos de projetos, e ele é responsivo. Se eu clico aqui nos meus projetos ativos, né, ele já me abre a lista dos projetos. E eu tenho várias informações aqui para realmente facilitar a minha gestão. Ah, mas Abiezero, eu quero algo que não está aí. Não tem problema, você consegue, tá? Como que é possível? Se vocês observarem aqui, eu já tenho uma integração com o Zoho Analytics. Então, ele vai me trazer algumas outras informações aqui. Mas essa daqui é a ferramenta de BI, não é o foco nela hoje. Nós temos um webinar gravado, aconteceu semana passada com o professor Leandro. Depois a gente disponibiliza para vocês, tá bem? Mas se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o Zoho Analytics, vocês podem nos chamar diretamente, a gente fala sobre isso. Mas o foco aqui é realmente mostrar que logo na página inicial eu já começo a ter gestão, eu tenho números para mostrar para a minha gestão, que é a parte importante. Logo depois eu já tenho aqui uma área só para relatórios. Deixa eu só alterar isso aqui. Limpar o filtro aqui, alterar as datas. Os meus relatórios, vou colocar aqui 26 de janeiro até 2 de março. Os meus relatórios, eu vou ter quais tipos? Eu tenho relatório de carga de trabalho, planejado versus real. Então, aqui no planejado versus real, isso aqui é de extrema importância para qualquer PMO. Tudo bem, eu preciso saber quanto que eu realmente gastei. Mas, Abiezero, como que eu vou saber quanto que eu realmente gastei? Essa pergunta é maravilhosa. E a forma de responder isso dentro do Zoho Projects é melhor ainda. Cada pessoa dentro da minha empresa tem um custo. E como que eu sei esse custo? O valor da hora dessa pessoa. Quanto eu pago para essa pessoa. Então, aqui, como que eu cadastro isso? Quando eu venho aqui em configurações, eu tenho os meus usuários. Tenho meus usuários, aqui, gerenciar usuários. Tenho aqui meus usuários de portal. Aqui eu só estou com esse usuário ativo, por ser de demonstração, tá bem? Mas eu tenho ali 20, 50, 900 pessoas cadastradas na minha ferramenta. Aqui, se vocês observarem, eu tenho um campo chamado tarifa por hora e custo por hora. Tarifa é o quanto eu cobro desse meu recurso. Ou seja, quando eu vendo esse recurso para alguém, qual que é o valor que eu vendo da hora dele? E o custo é realmente o custo dessa pessoa para mim. Então, se é um CLT, salário mais impostos, os encargos, né?
Se é um PJ, a mesma coisa, não importa. Aqui eu tenho a tarifa e o custo. Quando eu deixo isso bem cadastrado para todos os meus usuários, eu consigo, ao finalizar as minhas tarefas, ao atribuir uma tarefa, um projeto a alguém, a própria ferramenta já me calcula com o tempo que gastou daquelas tarefas, quanto que custou aquele projeto. Então, eu consigo já começar a criar informações de faturamento, que é o que nós falamos lá atrás, que é o importante para a autogestão. Eu consigo criar informações de faturamento entre o estimado e o real daquele projeto. Se aquele projeto deu lucro ou se aquele projeto deu prejuízo. Enquanto isso, eu também consigo definir não apenas esse valor fixo. Porque aqui eu coloquei um valor fixo. Mas digamos que para poder fechar uma negociação muito importante, eu decidi que eu ia fazer uma venda para não falar o nome aqui de nenhuma empresa, eu decidi fazer uma venda ali para o Kevin. E o Kevin era um cliente que tinha um potencial muito grande, era uma venda muito grande, e para poder fechar com ele a negociação, eu precisei baixar o meu valor aqui da tarifa por hora. Então, o valor aqui do usuário Cafinet, ele diminuiu. Então, o valor do usuário Cafinet, ele diminuiu especificamente para o projeto do Kevin. Então, eu posso, naquele projeto especificamente, alterar o valor que eu cobrei, para mais ou para menos, não importa, mas eu posso alterar o valor que eu cobrei. Ou então, eu fechei com o Kevin no mesmo preço, o projeto, mas para poder ter um pouquinho mais de lucro, eu liguei para a Cafinet e falei, Cafinet, você consegue diminuir o valor que você vai me cobrar na hora? Então, ao invés de 23 por hora, a Cafinet vai me cobrar 20. Perfeito, eu consigo editar esse valor também dentro daquele projeto específico. Tá? Então, é uma possibilidade que eu tenho aqui já para gestão do meu planejado versus real. Só verificar aqui o que nós temos de pergunta no nosso chat, só um minuto. Tá. Teve uma pergunta aqui sobre licenciamento do Marcelo. Marcelo, eu vou só validar para você, porque de cor eu não conheço todas as funcionalidades das edições, mas aqui eu estou usando a edição empresarial do Zorro Projects, que é a que faz parte do Zorro One. Então, nessa daqui já é certeza que tem. Mas eu busco essa informação para você e te mando antes da gente finalizar. Tá bem? E teve uma pergunta aqui também sobre o webinar do Analytics. Nós teremos os webinars futuros, mas passo para vocês depois o link, tá bem? Porque foi gravado o webinar da semana passada, só preciso verificar se o nosso marketing já colocou no YouTube. Caso não tenha colocado ainda, eu já subo hoje ainda no YouTube e mando o link para todos os que participaram aqui do nosso webinar do Projects. Voltando aqui, os relatórios. Tenho também relatórios de projetos, de tarefas, relatórios de gráficos de horas, e aqui ele vai nos sugerir também a possibilidade de utilizar os relatórios no Zorro Analytics. E antes de nós irmos para a parte de projetos, quero mostrar apenas duas funcionalidades, até por conta do nosso horário aqui. A parte de colaboração, que eu citei com vocês. Colaboração é extremamente importante. Então, se eu tenho uma ferramenta que ela já coloca as informações ali, tudo que for conversado dentro dela mesma, como eu falei, as pessoas elas podem rotacionar, porém as informações ficam aqui. Então, digamos que eu queira aqui iniciar uma discussão com alguém que faça parte da minha empresa. Aqui, como eu falei, eu estou apenas com o usuário, então eu vou usar aqui as funções como exemplo. Mas eu posso, se eu quiser mandar um comunicado por dentro da ferramenta, eu posso colocar um simples arroba, digitar o nome da pessoa, vai aparecer aqui, eu seleciono a pessoa é notificada do outro lado. Mas digamos que eu queira notificar toda a minha autogestão. Eu posso criar uma função dentro do Zorro Projects chamada diretoria. Venho aqui, seleciono, vamos colocar aqui que os administradores são os diretores. Então, todas as pessoas que fizerem parte daquela função receberão esse comunicado. Então,
caso façamos X, Y, Z. E aqui eu defino onde que eu vou publicar esse comunicado. Eu defino se esse comunicado ele vai para o feed da empresa toda, da organização, ou se ele vai apenas para pessoas de determinado projeto. Então, eu quero colocar esse comunicado aqui, ó, na viagem corporativa da Cafinet a Florianópolis. Posso anexar arquivos, aqui eu defino arquivos, posso trazer do meu Work Drive, posso trazer aqui do SharePoint, por exemplo, ou do meu próprio computador. Não vou trazer de lugar nenhum arquivos. Consigo definir aqui se esse comunicado ele é interno ou externo. Qual que é a grande diferença? Com os Zoho Projects, eu tenho a possibilidade de colocar o meu cliente no projeto, para que aquele cliente ele possa realizar determinada ação. Então, isso é muito importante para quando eu for fazer um comunicado, não vou mandar uma mensagem no WhatsApp do cliente. Cliente, olha dentro da ferramenta e responde por lá. Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho rastreabilidade de tudo que foi conversado. Tá? Então, vou deixar aqui como interno mesmo. Enviei todas as pessoas que fizerem parte dessa função de administrador receberão essa mensagem. Tenho aqui a minha colaboração por calendário, então eu consigo visualizar o calendário, não apenas o meu, mas de outros usuários aqui internos também. E o mais legal é o chat. Beleza, eu quero conversar por... O Vinícius fez uma pergunta aqui, eu já chego nessa parte, tá? Obrigado. Eu quero conversar em tempo real. Beleza, estou tirando o WhatsApp das pessoas que gerenciam o projeto. Ah, mas eu quero conversar em tempo real, eu não quero esperar e-mail. Não tem problema, não tem problema mesmo. Até com o cliente, eu venho aqui, ó, nova conversa, escolho o projeto. Então, construção de sobrado, compra, materiais. Por que eu tenho os nomes de projetos tão aleatórios aqui? Porque é uma ferramenta de gestão de projetos, eu consigo gerenciar qualquer tipo de projeto. Desde uma viagem até uma obra de engenharia civil, né? Chama, uma licitação, não importa, eu gerencio qualquer projeto. E eu venho aqui, eu seleciono os participantes. Como eu não tenho outros usuários cadastrados, não vão aparecer aqui outros participantes para mim. Mas eu posso colocar quem eu quiser aqui dentro. E depois que eu coloco, venho aqui adicionar, ele vai criar um bate-papo em tempo real. Esse bate-papo em tempo real, eu posso acessar por URL, vou dar esse não. Aqui eu posso acessar por URL, dá aqui ele me traz primeiro para o projeto e eu vou conseguir conversar. Eu posso realizar reuniões por dentro do bate-papo em tempo real, na própria ferramenta de gestão de projetos. Então, já posso iniciar uma reunião aqui, posso agendar uma reunião. Eu posso mutar, mas ninguém vai querer mutar algo de projeto. Posso mandar áudio. Eu tenho tudo que eu tenho aqui no WhatsApp, dentro da minha ferramenta de gestão de projetos. Mentira, porque no WhatsApp eu não consigo agendar a reunião. Eu consigo começar uma chamada de vídeo, mas agendar a reunião eu não consigo. Ou seja, é mais avançado. Tá bem? Melhor de tudo que acontece aqui fica registrado nessa conversa. Então, como eu falei, se as pessoas rotacionarem, a conversa continua aqui com todas as informações. E eu tenho a possibilidade agora de também agendar reuniões por dentro da própria ferramenta. Eu recebi algumas perguntas aqui, desculpa, tá, gente, silêncio, porque eu estava lendo. Eu recebi algumas perguntas, eu não vou responder na ordem, porque tem uma pergunta aqui da Yasmin Godoy, que já faz parte do que eu estou mostrando, só para não trocar a tela. Tá bem? Mas a pergunta da Yasmin é se para o cliente acessar o chat é dentro do projeto. O cliente, para que ele acesse o chat, Yasmin, ele precisa estar cadastrado como um cliente daquele projeto, tá bem?
Então, quando eu for criar o chat, vou voltar aqui, chat. Quando eu for criar o chat, que eu for definir ali quem são os usuários daquele chat, né? Quem são as pessoas naquele chat. Deixa eu criar um outro aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum projeto aqui com cliente. Deixa eu só validar aqui, é mais fácil. Deixa eu ver se ele está em algum projeto, esse aqui. Ele não está associado a nenhum projeto. Deixa eu pegar um projeto qualquer e tentar associar ele. Okay. Então, quando eu for criar, só para responder aqui a pergunta, quando eu for criar o chat, eu já defino aqui projeto da construção, né? Quem são os participantes. Então, ó, eu estou no mesmo chat que eu estava criando daquela hora, que era a construção de sobrado. Como eu coloquei a Kelly como um cliente, usuário cliente dentro do meu projeto, a Kelly faz parte daquele cliente, eu consigo adicioná-la. E aí ela só vai, ela e quantas outras pessoas forem necessárias, tá? E ela só vai precisar receber ali ela vai receber primeiro um e-mail notificando que ela foi adicionada. Dentro da ferramenta, ela vai receber aqui as notificações falando que ela foi marcada e ela vai poder se comunicar comigo. Se a Kelly estiver online, ela até consegue responder agora. Tá bem? Mas então, ela só precisa estar como um usuário cliente daquele projeto para que você possa adicioná-la ao chat, Yasmin. Ela não precisa acessar o projeto, ela precisa acessar o Projects. E se ela for até um usuário Zorro, e ela já tiver o clique, ela nem o Projects precisa acessar. Já na barra do clique dela mesmo, já vai aparecer ali esse chat para que ela possa se comunicar conosco. Ainda sobre esse mesmo contexto, o Felipe Brito perguntou se o cliente é obrigado a ter acesso ao Projects. Sim, dentro do Projects, o Projects ele é precificado pelo número de usuários. Então, você vai ter os usuários da tua empresa, que são os seus recursos dentro de projeto, seja um gestor, seja um stakeholder, seja alguém da sua empresa que vai fazer uma tarefa naquele projeto, e você tem a possibilidade de contratar usuários para os seus clientes também. Nós chamamos de usuários clientes. Qual que é a diferença de um para o outro? O permissionamento que cada um deles vai ter, tá bem? Então, essa é a parte mais importante. Depois eu posso até, se você quiser, a gente pode marcar um bate-papo ali de uns 15, 20 minutos, eu explico toda essa diferenciação de precificação para você, o que tem de funcionalidade entre cada um desse tipo de ferramenta. Vamos lá. Agora, só voltar aqui para as perguntas que vieram antes. O Vinícius, aqui, ele havia perguntado sobre adicionar as horas trabalhadas em algum projeto. Aí já vem para o outro ponto que eu queria apresentar para vocês, que é o mais importante, né? Por enquanto, eu só falei de colaboração e de relatório, mas a parte de projetos. Afinal, a ferramenta é sobre isso. Então, aqui eu tenho algumas formas de gerenciar, criar os meus projetos. Primeira forma, aqui eu consigo já visualizá-los em modelo de lista. Uma funcionalidade bem legal para os que são usuários mais antigos do Project, eu gostei muito nessa nova interface, é isso aqui, ó. Eu consigo editar as informações diretamente aqui na minha tela, sem precisar acessar o projeto. Tá? Isso aqui é muito bacana. Antigamente, eu tinha que acessar o projeto, tinha que fazer uns
5 cliques aqui só para trocar uma informação. Agora não, agora só pela lista eu já posso trocar aqui. Data de início, data de término, não preciso nem acessar nada, ó, já faz o cálculo de quantidade de dias, tenho custo planejado, esse aqui não é um projeto faturável, por isso que ele está como não aplicável, tá? Só quando o projeto é faturável que ele aparece aqui a parte orçamentária. Mas então, eu tenho essas possibilidades. Eu recebi uma mensagem aqui. Ah, aqui, ó. A Kelly, que é a nossa cliente, ela me respondeu. Esse barulhinho que fez, eu não sei se para vocês veio também. Já apareceu aqui, ó, chat com Kelly. Só. Tá aqui, cadê? Chat aqui. Chat com a Kelly, e aqui eu consigo até me reunir com ela. Ah, mas não vou perder o foco não, prometo. É que eu gosto quando as coisas funcionam assim em tempo real durante um webinar. Mas voltando, então eu tenho aqui a minha lista. Eu posso já visualizar os meus projetos. Isso é uma funcionalidade legal também. Em Gantt. Esse aqui, como é demo, o Gantt está todo vazio, tá, gente? Peço até desculpa para vocês aqui. Ó. Consigo visualizar em Gantt, já separando por ano, trimestre, meses, semanas ou dias. E eu posso aqui, então, ter modelos de projetos. Como eu falei, a ideia é economizar tempo. Então, se eu tenho um projeto recorrente, sou da construção civil, vendo a mesma planta de casa, para construção de casa. Vai ser sempre um sobrado com 3 suítes no segundo andar, cozinha, sala e piscina no térreo. Pronto. Se a planta é sempre a mesma, a venda é sempre a mesma, o que muda é a negociação que eu fiz com o meu cliente, eu crio um modelo de projeto. Não tem porque toda vez que eu vender aquele projeto, até os materiais vão ser os mesmos. Então, não tem porque toda vez que eu vender o projeto, eu vir aqui e criar um projeto na unha. Então, eu crio um modelo de projeto. Pego aqui, posso pegar aqui projetos nos clientes, por exemplo. Vou usar a construção de sobrado. Construção de sobrado, modelo. Posso colocar aqui a minha descrição, agora eu tenho até a ZIA, como eu falei, a gente vai falar disso aqui em um outro momento, mas eu tenho até a inteligência artificial para preparar meu plano de ação, escrever descrição, isso vai facilitar bastante. Mas coloco aqui e crio, ó, 200 horas para construir um sobrado, isso aqui tá pouco. Não sou da construção civil, mas até para mim isso aqui tá pouco. E 400 mil. Beleza, e o meu custo aqui, não, ao contrário. Vou colocar 60 mil de custo. Gente, é um sobrado com materiais um pouco ruins, tá? Por isso que está esse valor aqui. Pronto. Ele vai levar 2 a 3 minutos para criar um modelo. Toda vez que eu for criar um projeto, 2 a 3 minutos nada, eu já até criou. Toda vez que eu for criar um projeto, opa, não é o que eu quero. Aqui, novo projeto, eu posso trazer daquele modelo que eu criei, ou eu posso trazer de qualquer outro modelo que eu já tenha na minha base aqui, porque o Zoho Project facilita a minha vida. Se eu sou de marketing, eu quero um modelo de marketing digital, eu vou selecionar esse aqui, ele me mostra até os planejamentos, vou usar esse modelo. Meu projeto foi adicionado, já tenho as minhas tarefas todas criadas, tenho relacionamento entre tarefa, já nasceu até com tarefa atrasada aqui. Ó. Ele já vem todo populado, eu só faço as edições que eu quero, isso facilita muito a minha vida. Então, como eu falei, qualquer ferramenta, qualquer funcionalidade que exista no mundo para deixar o meu trabalho mais simples, mais rápido, e eu poder focar no que realmente importa, eu vou utilizar. Então, se eu tenho essa possibilidade aqui, eu vou fazê-la. Aí aqui, ó, quando eu venho no meu painel, esse aqui acabou de ser criado, ó. Ele já me traz aqui status das tarefas, da equipe, as novidades semanais. Então, eu tenho várias informações prévias. E a pergunta do Vinícius é se eu poderia registrar horários dentro do meu projeto. Posso, inclusive devo, né? Se o meu objetivo aqui é o controle, a gestão, eu tenho aqui a possibilidade de vir aqui, ó, iniciar, deixa eu ver. Esse aqui está com a data atrasada. Eu vou trocar a data aqui de
pegar uma que esteja aqui em andamento. Vou pegar esse aqui. Vou começar hoje. Estava no campo errado. Comecei ontem, então, e vamos até amanhã. Beleza. Aqui, ó, quando eu venho e inicio o meu temporizador, ele começa a contabilizar. Vou lá, faço o que eu tenho que fazer, até porque eu não vou fazer tudo aqui dentro da ferramenta do Zorro Projects. Então, começo a fazer ali o meu trabalho, fiz tudo que eu tenho que fazer, terminei, eu venho aqui. Agora ele provavelmente não vai registrar porque deu menos de 1 minuto, mas eu venho aqui parar, então, menos de 30 segundos. Deixa eu cancelar aqui, deixei ele passar dos 30. Pronto. Ao parar o meu temporizador, ele já vai me dar aqui a opção. Esse tempo que você ficou é faturável? Não é faturável? Ah, é faturável. Então, venho aqui e posso adicionar as notas do que eu fiz ou qualquer outra observação necessária. Quando eu atualizo, tudo isso fica registrado aqui no meu log de horas, que aí eu consigo até colocar processos de aprovação e tudo mais. Tá bem? Então, sim, Vinícius, eu consigo registrar os meus horários aqui dentro. Deixa eu só voltar aqui e verificar as outras perguntas. O Marco Aurélio perguntou em que país fica salva a base de dados. Hoje, a Zorro, ela possui servidores espalhados ao redor do mundo. Aqui na América, o data center fica nos Estados Unidos, porém, você consegue procurar o Zorro Compliance no Google, ele vai ter que... Eu aconselho a abrir a página em inglês, tá? Ela está mais completa que a página em português. E aqui, ó, a gente vai ter: conheça o seu data center. Ele vai mostrar onde estão os data centers. Então, o data center dos Estados Unidos, quais são os países que ele atende. E tem uma outra área aqui, deixa eu só achar, aqui, ó. Localização dos data centers, você consegue visualizar todos os data centers do mundo. Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, hoje a base de dados, ela fica aqui do Brasil, o data center é o dos Estados Unidos que é utilizado. Tem uma outra pergunta aqui. A Gislaine perguntou aqui se é possível determinar a hora de início e fim da atividade. Vou só abrir aqui o nosso projeto de novo, Gislaine. Consigo. Aqui, ó, se você observar, só diminuir um pouquinho aqui. Diminuir a tela, então. Pronto. Se você observar, aqui na data do vencimento, ele me dá o horário também, mas a tarefa que eu fiz, deixa eu só localizá-la, foi essa daqui. Aqui, ó. Na tarefa, quando eu vou criar aqui a data de início e fim, eu consigo já colocar o horário também, não apenas a data, mas o horário que eu preciso que aquela tarefa seja realizada. E aí, aproveitando que nós já entramos nesse assunto, tem uma questão legal. Legal que eu falo de interessante, tá? Não de legal de legislação. Uma questão legal que é o quê? Como que eu faço para facilitar a vida do meu colaborador? A gente já falou disso, que é justamente a questão de eu ter aqui a facilidade de uso da ferramenta. Legal. Outra coisa que vai deixar o seu time muito feliz é não estar super alocado. Ou seja, a pior coisa que tem para alguém técnico é quando a pessoa está fazendo uma tarefa, vem o gestor e joga mais 3 tarefas em cima dela sem ela ter tido tempo de terminar. Então,
como que eu posso fazer para não deixar a pessoa sobrecarregada? Se vocês observarem aqui, ó, no meu calendário, ele está mostrando cores. Eu tenho aqui em azul, eu tenho em verde, eu não tenho nenhum em vermelho aqui, porque esse calendário está meio vazio. Mas o que, que a ferramenta faz? Ela já me mostra, ó, posicionando em cima do azul no dia 15/4, se vocês observarem, ó, alocado de forma ideal. Porque eu coloquei uma quantidade de horas de trabalho para esse usuário por dia, e essa tarefa vai utilizar essas 10 horas para aquele dia. Então, está alocado de forma ideal. Se eu criar mais uma tarefa aqui que ultrapasse essas 10 horas, que foi o que eu cadastrei para esse recurso chamado Cafinet, ele já vai mostrar que está sobrecarregado, que tem tarefa demais para aquele dia. E se aparece verde, significa que está subalocado, ou seja, a Cafinet aqui, que é um usuário, que ele tem 10 horas por dia para trabalhar, ainda está sobrando 1 hora e 2 minutos ali do tempo dele, que ele pode realizar uma outra tarefa. Isso é gestão. Se eu gerencio o tempo desse time da maneira correta, não deixo ninguém subalocado e ninguém sobrecarregado, eu consigo ter mais resultado com esse tipo de funcionalidade. Tá bem? Então, eu deixo todo mundo feliz e aquele cara que está trabalhando demais não vai olhar e falar, pera aí, aquele outro ele não está fazendo nada. E se isso acontece, a culpa é do gestor, tá? Do PMO. Então, é uma funcionalidade. Olhando as perguntas aqui, tá, pessoal? Só um minuto. Ainda nessa questão das horas disponíveis do recurso, o Uriel fez uma pergunta aqui interessante. Como visualizar de forma mais fácil a quantidade de horas disponíveis para o recurso que está sendo alocado sem precisar passar o mouse em cima? Peraí, gente, que eu acho que o meu PC travou. Deixa eu só atualizar aqui a tela. Aqui, ó, em quadro de horários, posso vir aqui, ó, agrupar por usuário. Aqui em calendário. E eu consigo ver exatamente o gráfico de horas por dia daquela pessoa. Então, como que está ali as horas que ela atuou, né, no caso, ou que ela tem de tarefas a fazer. Deixa eu só voltar aqui. Em formato de calendário. E aí eu posso também filtrar por projeto. É uma possibilidade que eu tenho. Só verificar aqui. O Uriel e o Flávio, eles fizeram praticamente a mesma pergunta. Essa pergunta eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu realmente não sei responder agora, mas eu vou buscar essa informação para trazer para vocês. E como vocês registraram ali por e-mail, eu envio por e-mail sem problema nenhum. Eles perguntaram se é possível alocar diferentes calendários para diferentes projetos. E no caso, o Flávio perguntou falou que os projetos dependem de múltiplos calendários. Como que ele faz isso? Eu realmente não sei responder isso agora, tá? Não vou mentir para vocês. Então, eu vou buscar essa informação. Se tudo der certo, se for possível, e o meu time aqui já tiver, eu já trago para vocês até o final do dia hoje. Mando ali. O meu dia acaba às 19 aqui, tá? Então, até às 19 eu já devo enviar por e-mail para vocês, se for possível. O Eduardo Pereira, ele perguntou aqui também se existe algum lugar onde nós conseguimos ver o backlog das funcionalidades que serão implementadas no Zorro Projects, né, as versões futuras. Aqui dentro da Zorro nós chamamos de Roadmap. O link eu não sei decor, mas eu geralmente venho aqui, ó, Roadmap, Zorro Projects. Todas as ferramentas da Zorro, aqui. Todas as ferramentas da Zorro possuem uma página que mostram o que vai acontecer. Geralmente é um blog.
Deixa eu só localizar o do Project, que realmente decora, não sei qual que é o link. Esse aqui foi o lançamento da versão 8.0, que eu falei para vocês, foi em janeiro do ano passado. Então, o meu curso que tem lá, as funcionalidades são quase as mesmas, só mudou a interface. What's new? Então, aqui, zorro.com/project, what's new? Aí tem aqui, essa página ela não tem em português ainda, tá? Mas tenho certeza que o time de marketing da Zorro aqui no Brasil vai atualizá-la. Aqui, ó, nós temos uma timeline, o que está vindo, né? O que está sendo lançado em março, foi lançado aqui, integração direta, então, as melhorias. Aí tem a parte do blog, aqui ó, a parte da integração com isso. Tem um blog que ele geralmente mostra o roadmap. Eu vou localizar isso para você, tá, Eduardo? E eu te encaminho. Eu realmente vou ter que fazer a pesquisa, porque de cabeça de bate-pronto, assim, a URL eu não deixo salva. Eu só olho quando eu recebo aqui as notificações por dentro do Connect de parceiro da Zoom. Tá bem? Mas eu, localizando aqui, eu te mando. Todas as perguntas que vocês fazem, tá? Elas ficam salvas aqui do meu lado. Então, tanto a parte ali dos diferentes calendários, como a parte do roadmap aqui, eu vou ter o e-mail de vocês, eu consigo mandar. Maravilha. Pessoal, nós já estendemos aqui quase 15 minutos no horário. Normalmente, alguns webinars, a gente termina ali alguns minutos antes e o pessoal não tem perguntas. Hoje tem muita pergunta. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui para vocês o meu e-mail. Eu vou pedir para que as perguntas que não deu tempo de responder sejam encaminhadas ali. Eu vou respondendo a todas as perguntas que vocês tiverem, tá bem? O que eu souber, eu já respondo de bate-pronto. O que eu não tiver informação, eu vou atrás e trago para vocês. Mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para... Eu não sei, para vocês aparecem as coisas que são digitadas aqui no Perguntas e Respostas? Coloquei como transmitir para todos o meu e-mail. Então, encaminhem. O que eu não tiver de informação na hora, eu vou atrás e trago para vocês sem problema nenhum. Eu fico muito feliz que pela primeira vez a gente conseguiu passar aqui de mais de 1h15 de webinar e ainda tem bastante informação para passar. Tá? Então, eu realmente vou deixar aberto o meu e-mail aqui, fiquem à vontade para me chamar, vou atendê-los, só me mandar as dúvidas e devo marcar, aí no caso, meu marketing só precisa validar no calendário, mas eu devo marcar um segundo webinar aqui do Zorro Projects para que a gente possa falar sobre inteligência artificial e falar um pouco além sobre as integrações. Só para finalizar, então, aqui, teve uma parte das integrações que eu não passei, né? Eu falei no começo, então, só para garantir para vocês que vocês vejam. Aqui, em configurações, tem uma área do Marketplace. Então, no Marketplace, eu tenho todas as integrações que foram desenvolvidas ou pela Zorro ou por outros desenvolvedores do mundo todo, já estão com a segurança validada aqui para trazer para o Zorro Projects. Então, por exemplo, eu tenho o GoToMeeting, eu tenho ferramentas terceiras aqui que eu posso utilizar. Não vou ficar dando nome, né, dos meus concorrentes, mas eu tenho várias ferramentas terceiras aqui. Para quem utiliza ferramentas de colaboração, nós temos aqui a possibilidade de sincronizar também, ferramentas Zorro. Eu tenho uma área só para Zorro Apps. Então, como eu falei aqui, eu tenho a parte de WorkDrive, de CRM, a parte de BI, gestão de despesas. Esse aqui é um webinar bem legal. Vou me programar para fazer para vocês a ferramenta de gestão de despesas da Zorro, mas tenho aqui várias opções, tá bem? Então, por esses dois caminhos, todos os aplicativos em Marketplace, os Zorro Apps, vocês vão conseguir
colocar todas as integrações de vocês, tudo que vocês precisarem, e já integrar com tanto ferramentas da Zorro ou ferramentas terceiras. O Roberto aqui, ele sugeriu para a gente fazer um próximo webinar dando continuidade nas explicações. Pode ser, tá, Roberto? Mas, de qualquer maneira, um dos pontos que eu ia até trazer aqui para vocês, tá? Até aqui nos slides, e eu já vou aproveitar para fazer isso para poder finalizar, por conta do nosso horário, é justamente, aqui a parte de perguntas e respostas, mas a possibilidade, aos que ainda não utilizam o Zorro Projects, esse é o link para vocês poderem se cadastrar na ferramenta, e quem tiver disponibilidade e precisar de uma demonstração da ferramenta, ou quiser fazer um momento com perguntas e respostas, vocês têm agora o meu e-mail, fiquem à vontade para mandar, eu posso responder por ali também, como também se for eu tenho muitas perguntas, não tem problema nenhum, manda todas as perguntas e a gente agenda um horário com vocês, tira ali 30 minutos só para compartilhar a tela e mostrar para vocês como que nós podemos resolver essas dúvidas que vocês tenham, tá bem? Para que a gente não faça um webinar só com dúvidas, mas a gente pode sim fazer uma videoconferência só individualmente com vocês, só para poder tirar essas dúvidas, não tem problema algum, tá bem? Tanto aqui do lado da Cafinet, como também o time de suporte da Zorro. A Zorro, ela possui um time de suporte brasileiro, funciona em horário comercial, de segunda a sexta. Vocês podem entrar em contato com eles tanto por chat quanto por e-mail, assim como o meu time aqui. O meu time é mais por e-mail, mas o time da Zorro vocês conseguem através do chat. Qualquer página da Zorro do Brasil, Zorro do Brasil em português, vou mostrar aqui para vocês, ó, zorro.com/projects. Então, qualquer página que tenha em português, aqui do lado direito, ao inferior, tem esse ícone. Vocês vão conseguir ter acesso, o meu ele já está logado, provavelmente, mas vocês vão conseguir ter acesso aqui ao chat. Então, vamos precisar colocar ali e ele vai mudar aqui a opção para ter acesso. Não, perdão, gente. Esse aqui não é a página em português. Estou vendo que está diferente. Aqui, ó, Português Brasil. Aí é o chat brasileiro. Depois eu finalizo aqui, mas ele vai te dar a opção de suporte ou de time comercial. Aí é só chamar o time ali de suporte, eles estão totalmente disponíveis, tá bem? Então, vocês podem tanto falar comigo, falar com o meu time técnico da Cafinet, ou falar em horário comercial, já por chat, com o time ali de suporte da Zorro Brasil, que eles vão poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bem? Então, pessoal, eu agradeço muito, de verdade, o tempo de vocês hoje. Peço desculpas por ter me estendido, a ferramenta realmente é muito robusta, muito completa, então tem bastante informação para passar, mas fiquem à vontade para me mandar e-mail e eu respondo a todos vocês, tá bem? Muito obrigado, boa tarde a todos, bom restante de semana, e o nosso time de marketing vai entrar em contato com todos vocês também para passar o calendário dos próximos webinars. Obrigado, Kevin, obrigado, Amanda, pela ajuda. Até mais, pessoal.